Oi, turminha, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa? Bom, como de costume, a Pro colocou aqui a abertura do capítulo. Nós estamos no capítulo 4, então vamos dar continuidade às nossas atividades, ok? Para saber quais programas, filmes ou jogos são adequados para a sua idade, observe com a ajuda do professor ou da professora esta classificação indicativa. Bom, vocês lembram que na última aula a gente estava falando da tirinha da Mafalda, que o pai dela escondeu a televisão porque não queria que ela assistisse? Por conta disso, nós entramos nesse conteúdo que fala um pouquinho sobre a classificação indicativa. Esse informativo, ele vem geralmente nos programas de TV, ele vem nos filmes, nos desenhos. Por quê? Porque cada filme, cada desenho, né, cada programa, ele é direcionado para uma faixa etária. Não são todos os filmes que vocês, né, com a idade que vocês têm, vocês podem assistir, né? Até mesmo porque pode conter algum conteúdo impróprio, né? Violência. Então, não é legal para criança, né? Então, sempre, né, quando vocês vão assistir um programa, sempre tem do ladinho do programa, quando começa, né, o filme, que seja, ele tem a idade, né? E a partir dos 12, a partir dos 18. Então, sempre aparece para quê? Para que você saiba se aquele filme, se aquele conteúdo, ele é próprio para você, se você pode assistir. Então, geralmente, ele vem assim, ó. L é livre, então, qualquer idade pode assistir. 10, isso significa o quê? Que não é recomendado para crianças menores de 10 anos. 12, não recomendado para menores de 12 anos. E a exibição é a partir das 8 horas da noite. Então, alguns programas, quando eles colocam lá a classificação indicativa de 12 anos, eles só podem exibir a partir das 8 horas da noite. 14, então não é recomendado para menores de 14. Mas esse tipo de programa, esse tipo de conteúdo, ele só pode ser exibido a partir das 21, ou seja, a partir das 9 horas da noite. 16 anos, então não recomendado para menores. Então, esse tipo de programa, ele só pode passar a partir das 10. E 18 anos, então não é recomendado. E aí, no caso de 18 anos, ele só pode ser passado a partir das 11 horas da noite, ok? Então, sempre fiquem atentos, né, por conta do conteúdo, essa classificação indicativa, porque às vezes pode conter algum conteúdo que não é legal para vocês, não é apropriado para a faixa etária, ok? Agora, observe a classificação indicativa de alguns filmes. Então, aqui tem o primeiro filme, que é muito legal, Trolls. Aqui está escrito Estados Unidos. Isso quer dizer que esse é um filme que foi feito lá nos Estados Unidos em 2016, de Mike Mitchell. Gênero, animação, que é um tipo o gênero seria que tipo de programa, que tipo de filme é esse conteúdo. Então, ele é um conteúdo de animação. Animação geralmente é desenho. Classificação indicativa L de livre, qualquer idade pode assistir. Aí tem um outro filme aqui, ó, Fora do Rumo, Estados Unidos, China, Hong Kong, em 2016. Gênero, ação, esse já é, ó, classificação indicativa, maiores de 12 anos. Epidemia de Cores, Brasil, 2016. Gênero, é um documentário, então a classificação só pode ver quem tem acima de 10 anos. Cegonhas, a história que não te contaram. Então, ele é um filme dos Estados Unidos, a classificação dele é livre. Então, todo mundo pode assistir e é bem legal, né? O texto que você acabou de ler, então esses textinhos aqui, tá bom? É informativo. Esses textos apresentam informações sobre os mais variados assuntos e são encontrados em jornais, revistas, livros, sites e enciclopédias. Marque as informações encontradas nos textos sobre cada filme. Nesses indicativos aqui, ó,
Será que tinha o título do filme? Olha lá. Tem, né? Precisa saber o nome do filme. O ano de produção, que é esse ano aqui, ó, que vem acompanhado em todos. Sim. Tem o nome dos personagens? Imagine ter a lista de todos os personagens. Nesse caso, aqui nessa classificação, né, nesse informativo, não tem o nome dos personagens. País de produção? Tem, ó, Brasil, 2016, Estados Unidos, 2016. Classificação indicativa, que seria, ó, a faixa etária. Tem. E a duração? Tem. Quanto tempo dura cada um deles? Isso não está marcando também. Circule, com base na classificação indicativa, o nome dos filmes apresentados e que você pode assistir. Então, qual desses 4 você pode assistir? É o que tem o L de livre, né? Aí você vai circular. Espaço para formar palavras. Leia, com a ajuda do professor, o texto a seguir. A primeira emissora de televisão fundada no Brasil foi a Tupi, que funcionou de 18 de setembro de 1950 a 14 de julho de 1980. Então, isso aqui é uma informação sobre a televisão. E ela é verdadeira, tá, galera? É sobre como foi a primeira emissora aqui no Brasil fundada. E o nome dela era Tupi. O que você vai fazer com esse textinho, com esta frase? Você vai circular cada palavra. Então, você vai pegar seu lápis, circula o A, depois você vem aqui, circula o primeira, depois o emissora. Então, palavrinha por palavrinha, você vai circular. Quantas palavras há no total? Aí, depois que você circular, conta quantas palavrinhas você circulou e coloca o número aqui. As letras estão organizadas em sílabas, que juntas formam palavras. Só é possível contar as palavras de uma frase, porque cada um desses conjuntos de letras está separado do outro por um espaço. Lembra, não sei se vocês vão lembrar, mas na escola, quando vocês escrevem a palavrinha toda junta, a prof faz um traço no meio. O que significa? Significa que a palavra precisava ser escrita separada e vocês acabaram juntando tudo, tá bom? Então, por isso que a prof faz isso. Então, todas as palavras numa frase, ela precisa do espacinho para que você consiga entender qual é a palavra que está, né, descrita naquela frase. Então, por isso que elas precisam, as palavrinhas, serem separadas, ter um espaço. Pinte os quadrinhos abaixo. Terminada a pintura de uma palavra, use a segunda cor para a palavra seguinte. Use 2 cores, então você vai separar 2 lápis de cor para vocês fazerem a pintura. E como vai ser? Você vai vir aqui, tem aqui, ó, televisões re. Será que isso é uma palavra? Não, né, ó. A palavra correta é televisões. Pega o seu lápis de cor, o primeiro, pinta todos esses quadradinhos aonde forma a palavra televisões. Depois você vem com outro lápis. Recebem, então, ó, recebem. Pinta com outro lápis. Aí você vai pegar o primeiro lápis e vai pintar a letrinha A. Então, cada palavrinha, né, quando formar a palavra, você pinta todos os quadrinhos com a mesma cor. Só que só pode usar 2 lápis de cor, tá bom? Agora, copia a frase, colocando o espaço entre cada palavra. Então, você vai escrever a frase completa, tá bom? E você vai dar os espacinhos que são necessários. Quantas palavras há na frase? Depois que você escrever com espacinho, você vai descobrir quantas palavrinhas tem. Aí você vai colocar um número aqui. Conforme a orientação do professor, escreva um bilhete para um colega dizendo como é seu programa favorito. Galerinha, essa número 3 não precisa, tá bom? Nós já trabalhamos bilhete lá no comecinho, né, da apostila, então agora não precisa escrever outro bilhetinho, tá bom? Agora, se você quiser falar, né, conversar com a pessoa que está próxima a você e falar, né, qual o seu programa favorito, aí você pode falar. Se quiser falar lá no grupo também, o programa favorito, pode falar. Então, a gente faz oralmente, não precisa registrar. Neste capítulo, você conheceu alguns detalhes sobre a televisão e sobre as informações que ela transmite, como as propagandas. Conheceu alguns dos elementos que compõem uma tirinha,
e leu textos informativos. Lembrando, a tirinha é como se fosse uma história em quadrinhos, só que é tirinhas, então elas são geralmente 3 a 4 quadrinhos apenas, tá bom? Porque se tiver mais que 4, ela é uma história em quadrinhos. Além disso, aprendeu o que são palavras sinônimas e antônimas. Lembra? Diferente, igual. E observou a importância dos espaços na escrita para identificar as palavras. Agora, faça algumas atividades para saber se você tem dúvidas sobre o que aprendeu. Primeira coisa, tem aqui um caça-palavras. Quem não gosta de caça-palavras, né? Todo mundo gosta. Tem aqui algumas palavrinhas, vocês vão procurar essas palavras aqui no caça-palavras. Começo, vazio, amargo, alegre, grosso, grande, baixo e novo. Só que, para ficar um pouquinho mais difícil, porque vocês são muito inteligentes, vocês não vão procurar exatamente essas palavras. Vocês vão procurar os antônimos dessas palavras. Então, vamos lá. Começo. Qual seria o antônimo, né? Qual seria a palavrinha diferente de começo? É a palavrinha fim. Então, você vai achar a palavrinha fim. Vazio. Você vai achar a palavrinha cheio. Amargo. Você vai achar a palavrinha doce. Alegre. Você vai achar a palavrinha triste. Grosso. A palavra fino. Grande. A palavra pequeno. Baixo, você vai achar a palavra alto. E novo, você vai achar a palavrinha velho, tá bom? Porque são os antônimos. Então, não são essas palavrinhas, são os antônimos dessas palavras, ok? Releia a tirinha e complete cada balão a seguir com a palavra de sentido mais próximo do original. Então, tem a tirinha aqui da Mafalda, tá bom? E aí, você vai completar as frases. Venha ver, ela é... O que era a televisão dela? Maravilhosa ou assustadora? Maravilhosa, né? Ele tenta me... O que o pai dela tenta fazer? Impressionar ou proibir? Mas usa meios, como diria, um pouco inocentes ou antigos. Lembra que o pai dela escondeu a televisão atrás da planta? Então, são meios, né, inocentes, certo? Aí você vai completar aqui. Veja o que você aprendeu e responda ao que se pede. Então, aqui, né, nós vamos completar. Vou começar aqui, ó. A televisão é um meio de... Do que a gente falou ao longo do nosso capítulo? É um meio de comunicação, né, galera? Lembra que a gente falou? O rádio também é um meio de comunicação, telefone, carta, tudo isso é um meio de se comunicar. Nela podemos ter acesso a diferentes, aí pode ser programas, conteúdos, ok? Nem todos são indicados para a minha idade. Lembra que a gente falou, né, da classificação indicativa? Agora aqui, tem uma palavrinha que nós vamos descobrir de que precisamos, podem ser encontradas em. Então, aqui a Pro vai dar uma dica, né, porque ficou um pouco perdido. Então, as informações de que precisamos podem ser encontradas em. Onde nós encontramos algumas informações, né, dos conteúdos lá? Em jornais, revistas, livros, sites e enciclopédias. Algumas propagandas incentivam a compra de produtos que nem sempre são necessários. Lembra que falou um pouquinho sobre as propagandas? Bom, galerinha, essa foi a nossa aula. Qualquer dúvida, a Pro está por aqui. Um beijo!